uma voz falando coisas ao meu coração. Não se aflija, doce irmão, são sentimentos que nos fazem chorar em vão. Quero ver você cantar e dançar, oh, 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 se soltar. Vem cantar, vem dançar, só não vale chorar. Carinhosamente, bom dia aos amigos de todo o Brasil. O Espiritismo via satélite, o seu segundo compromisso de domingo, já que o primeiro é o despertar do terceiro milênio, que vocês acabaram de prestigiar aí, com o meu querido amigo Joel Vaz, diretamente do Rio de Janeiro. Vocês viram a excelência do nosso amigo José Raul Teixeira, quanto conhecimento. Então, gente, já sabe, todo domingo, prestigiar das 8h55 às 9h55, despertar do terceiro milênio, com o apresentador ternura da cidade maravilhosa, o Joel Vaz. Avise as pessoas na sua cidade, divulgue nos centros, criem cartazes, façam com que todos conheçam, porque uma manhã de domingo mais espiritualizada significa um país mais iluminado. E hoje nós vamos falar sobre um tema sempre oportuno, necessário e indispensável. É uma tecla que nós precisamos bater sempre, para que haja uma melhor reflexão das pessoas e essa questão seja um pouco mais praticada, mas praticada mesmo e não apenas teorizada. Nós vamos falar sobre a solidariedade. E o nosso companheiro de hoje é aquele outro amor também da televisão espírita, aquele amigo que vocês aprenderam a amar, e eu também, todos nós, pela sua característica de simplicidade, de autenticidade. Deixa eu repetir, autenticidade, adoro essa expressão, e quando ela é praticada, melhor ainda, que é o querido amigo José Medrado. Bom dia, Medrado. Quanta saudade, 3 meses que a gente não se vê mais. É verdade, você só vejo agora viajando pelo mundo. E você também, né? Pelo mundo aí afora, né? Então. Bom dia, telespectadores. É mais uma alegria que trazemos ao coração estarmos aqui no Espiritismo via satélite ao lado de você. Nós aqui, vocês aí, nesta onda positiva para cima, nessa vibração que efetivamente só faz emular os nossos corações para vencermos as dificuldades, não é, Alamar? É verdade, Medrado. A solidariedade, como o mundo está precisando de solidariedade, por que, Medrado, tanta teoria e pouca prática? O Alamar, em verdade, nós estamos verificando mais do que a ausência de prática, mas sim uma ausência de convicção de que solidariedade, em verdade, é o remédio que trazemos para as nossas próprias almas. O espírito ignotus, através da mediunidade de Valdo Franco, disse de forma lapidar que o maior beneficiado da ação de doar não é quem recebe a doação, mas quem a faz. Quando nós nos conscientizarmos de que efetivamente é dando que se recebe, tirando, porque até essa expressão magnífica da oração de Francisco, os homens, Alamar, deturparam, os políticos vilipendiaram, porque criaram neste sentido uma negociata de que é dando que se recebe, é uma negociata, mas não é isto. Nós somos espíritos imperfeitos. Nós ainda necessitamos fazer o bem por necessidade de termos uma quietude maior. Ninguém está nesta terra vivenciando o bem pura e simplesmente sem guardar, digamos, o interesse natural humano de que, fazendo bem, algo em retorno vem. Então, no momento que nós nos conscientizarmos que é uma atitude inteligente, sermos solidários, aí vamos ser, desde a pequena coisa, que seja um aperto de mão forte, um sorriso aberto, um abraço realmente com o coração, para que o outro sinta que não está sozinho. Aí já é um caminho para nós aguardarmos mais adiante, que a vida nos favoreça em benesses também, esses nossos pequenos atos. Mas eu queria aprofundar um pouquinho mais na questão.
Porque há muita gente pregando a solidariedade. Veja bem, pregar é mais responsável. Quem prega tem maior responsabilidade, maior compromisso para com ela do que para mim quem nem fala. Claro. Nem fala, eu sou de uma profissão qualquer, não sou pregador de nada. Então esse tem o compromisso natural que todo mundo deve ter. Mas quem prega tem que ter mais. Queira ou não queira, ele não pode estar inserido naquele universo dos que diz, mas nós não somos perfeitos, nós temos o direito de errar, nós estamos neste mundo de prova e expiação, quer dizer, que ele quer dar para ele o direito de errar. Prega uma coisa, mas pratica outra. Falar nisso, ontem, eu quero aplaudir outro pastor protestante aqui. Ontem eu assisti para um pastor chamado Silas Malafaia, na CNT. Gente, foi um dos mais belos discursos que eu já vi até hoje. Muito inflamado, ele, em vez de utilizar a sua tribuna para baixar o sarrafo em outras religiões, ele falou exatamente isso que nós estamos falando assim. Que diabo de evangelho é esse nosso, que nós somos uma coisa dentro da igreja e nas nossas casas somos outras? Então eu pergunto, que diabo de solidariedade é essa, que muita gente prega da boca para fora e na hora de praticar é totalmente o contrário? Então eu quero saber de você, não sei se a análise é psicológica, é religiosa, é filosófica, é sociológica, que definição nós daríamos para este caso? Alamai, é um ponto culminante isto, porque você fazendo alusão a esse pastor, nós vamos ver isso dentro das hostes espíritas. Um episódio. Se dentro de uma casa espírita sabe que, por exemplo, um médium está equivocado, está criando para ele próprio alguns problemas, o que é que os trabalhadores da casa espírita fazem? Se afastam e passam a realizar uma campanha de levantamento das dificuldades daquele médium, daquele trabalhador. Vemos isto. Deveria ser exatamente o contrário. Se alguém está em dificuldade, vamos estar ao lado deste alguém. Vamos estar ao lado para ver quais os caminhos que podemos encetar juntos para... Mas não. A solidariedade começa a perder a sua força exatamente aí. Caminhamos aí por este Brasil e quando saiu aquela matéria na Visão Espírita a respeito do médium Rubens Fares. Mas que absurda a situação de Rubens, suscitou muita discussão. Então, claro, um absurdo. Primeiro que ele não se dizia espírita, mas vamos lá, um absurdo. Mas e aí? O que podemos fazer para ajudá-lo? As pessoas se afastam porque não querem se comprometer. É verdade. Então, a solidariedade cristã é nesta hora. Eu não quero me comprometer. E aí dá atenção à leviandade, à maledicência, às intrigas. A fofoca exacerbada. Fofoca. Então, onde está a gente? Esse sentimento, eu não vou falar de união. Porque quando falamos de união, isso significa viver com, conviver efetivamente, se integrar. Mas eu pergunto o seguinte, os princípios básicos que nós defendemos, eu não falo nem na tribuna, mas no nosso evangelho, no lar, quando fazemos com a nossa família. Então, é preciso que estejamos atentos exatamente a essa forma de encararmos o caminho pelo qual devemos trilhar para que a nossa pregação não seja apenas uma estereotipação, um verniz falso, para que o Cristo não venha dizer à nossa consciência sepulcros caiados, bonitinhos por fora e podres por dentro. É preciso muito cuidado com isso. Lembremos que a hipocrisia foi um dos piores males que existem na Terra. O próprio Jesus deixou isso claro no Evangelho. Está lá. E vigorosamente. Observemos o quanto ele foi rigoroso diante dos hipócritas. Eu já citei isso aqui várias vezes nesse programa, faço questão de repetir, porque o assunto, a questão é muito forte, é muito contundente. Só quem não presta atenção, quem não lê com discernimento bem apurado o Evangelho, não presta atenção nesse detalhe.
Mas, Medrado, você esteve na Europa também, né? Como é que foi essa passagem por lá? Me conta aí, você falou até na ONU, me conta, eu estou vendo as fotos. Foi uma estada bem proveitosa. Fomos a convite de algumas instituições espíritas, fomos a Portugal, a Espanha, a França, a Áustria e a Itália. E na Áustria tivemos essa alegria de falarmos na ONU, porque existe em Viena uma sede da ONU, não é a Assembleia, que é a Assembleia em Nova York, uma sede da ONU para apoio aos países europeus no campo da energia nuclear. Então, parece que foi bem a propósito, porque se falava em energia, fomos lá falar da energia da vida, que é o próprio Espírito. Foi como palestrante, Alamar, um dos momentos mais bonitos da minha vida ao longo desses anos aí de caminhada. Foi realmente muito gratificante. E a receptividade? Muito boa. Porque, Alamar, interessante que não fizemos nada de diferente do que fazemos aqui pelo Brasil, né? Só faltei botar aqueles austríacos também para dançarem. Mas porque se soltaram, fizemos também a demonstração de pintura mediúnica e vimos que as pessoas, em verdade, são as mesmas em toda parte, só mudam de endereço. Tem as mesmas carências, tem os mesmos anseios. Podem ser nordestinas, sulistas ou europeias. Nordestinas e sulistas daqui do Brasil. Então é só realmente oferecermos a essas pessoas a reflexão a respeito dos problemas, a respeito da visão espírita da própria vida, e vamos verificar que elas dão um retorno plenamente favorável. É claro que nós vamos notar que há países como, por exemplo, Portugal. O espiritismo já está bem avançado. Nós já encontramos casas espíritas em Portugal com uma frequência de 300, 400 pessoas. Os outros países ainda claudicam. Na Áustria a dificuldade está muitíssimo grande, muitíssimo grande. A casa espírita em Viena são 10 pessoas que fazem parte, que trabalham. Mas o importante é que a semente está sendo lançada. E vamos verificar que a cada ano, Alamar, quando nós voltamos por lá, nós notamos um númerozinho maior de interessados com a proposta espírita. E aí é que vamos entender aquilo que os espíritos disseram a Allan Kardec, que não seria a doutrina espírita abraçada pela totalidade da humanidade, mas os princípios espíritas sim. E a gente observa que por todos os lados as pessoas já estão querendo saber mais a respeito dessa tal reencarnação, dessa tal mediunidade, e que coisas são estas? Então nós notamos que realmente os princípios espíritas já estão sendo buscados. Quem sabe, amanhã ou depois, não há um interesse mais maciço pela doutrina espírita. A imprensa sempre se interessa, televisão, jornais, porque se eles, da mídia, estão interessados, é porque eles têm um retorno de audiência em cima daquele assunto. Então isso eu acho que é um processo bem gratificante para nós, que estamos por aí semeando alguma coisa. Eu fui informado por alguns amigos via internet, lá da Espanha, o pessoal informa tudo, que você participou de um programa em rádio lá e o programa explodiu lá, foi uma loucura na Espanha, que o tempo previsto era tal e ultrapassou, que houve como é que foi? Que caso foi esse? Ah, foi verdade. Eu fui convidado para ir a Madrid pelo Instituto de Estudos Espíritas de Madrid. E fomos fazer parte de um programa na M80 de Madrid. Porque a rádio, os programas de rádio na Espanha são muito bem assistidos. O nome do programa era Espaço em Blanco, é o nome do programa. E o apresentador nos convidou, nós fomos, o programa era para ser um programa de 40 minutos e foram mais de 3 horas, porque o telefone não parava de tocar, as pessoas querendo saber. Gente, não é a pessoa que está lá levando que causa o interesse, mas o assunto que nós colocávamos, o assunto a respeito das considerações em torno da vida, do sofrimento. Então, houve de fato um interesse muitíssimo grande. O programa entrou pela madrugada
E as pessoas não deixaram de fazer as suas perguntas, mas de forma alguma, porque é aquilo que dissemos há pouco, a sede de saber a razão das coisas está cada vez maior no mundo inteiro. As pessoas querem saber, não importa em que parte, querem saber, fazer comparações a respeito de pessoas sadias, de pessoas doentes, tudo isso que nós conhecemos tão bem e que eles vivem em busca de um maior conhecimento. A revista Visão Espírita que está nas bancas agora é essa daqui. Revista número 14, pela capa você identifica. Em todo o Brasil, tem que estar em todas as bancas do Brasil. Procure com seu jornaleiro. Se ele está recebendo só 3, está pedindo 20, mas está recebendo 3 ou 5, vá fundo, procure conhecer onde é que fica o representante da Abril da sua cidade, diga para ele, se não houver providência, ligue para a DINAP São Paulo, está aí o telefone da DINAP, depois coloque no ar o telefone. Bom, Medrado, de Florianópolis, a Elizabeth dos Santos pergunta a você, qual a diferença entre solidariedade e fraternidade? Muito interessante a sua pergunta, Elizabeth. Em verdade, são sentimentos que se congregam. São sentimentos que se encontram na tônica da realização da caridade, único veículo para o crescimento espiritual de todos nós. Agora, a solidariedade, ela vai além da manifestação efusiva do afeto de fraternidade. A solidariedade, ela também comunga com o ter físico. Você está entendendo, Beth? A fraternidade existe no campo afetivo, no campo única e exclusivamente, ainda que pode efetivamente ter uma ação mais física, mas a fraternidade é a efusividade, como já dizia Plotino, a efusividade do coração na demonstração do amor. Já no sentido maior, solidariedade é estar junto, ao lado, naquilo que for necessário, não apenas no externado sentimento do coração, mas também até alimentar, se o outro estiver passando fome, dar o agasalho a quem estiver com frio, fazer companhia a quem estiver no leito hospitalar. Então, solidariedade aí vai além da exuberância do sentimento, do amor que devemos ter ao próximo. Um abraço para você, querido. Olha, gente, no início deste nosso programa já começam a aparecer várias participações de telespectadores e eu já esperava, e eu também já estava preparado para falar sobre esse assunto e juntamente com o Medrado nós vamos comentar. O famoso programa do Ratinho essa semana, mais uma vez mostrando assuntos que normalmente a televisão não mostra, colocou no ar pelo SBT o caso de uma família no interior de Pernambuco que está sofrendo, entre aspas, ou perseguições ou influências de espíritos naquilo que nós espíritas conhecemos muito bem, sabemos chamar a mediunidade de efeitos físicos, tá? Telhados, telha jogando para fora, guarda-roupa caindo, ferimento de corpo de pessoas, coisas pegando fogo dentro de casa. Até aí, para nós espíritas, não é novidade, porque isso sempre aconteceu e vai acontecer, independente da fé da pessoa, da fé não, da rotulação religiosa, independente das pessoas serem a favor ou contra, independente de qualquer coisa. O que nós podemos... É interior aqui, é da Paraíba, né? Ah, tá, peraí, é confusão, a gente vê aqui no Nordeste, em Santa Rita, interior da Paraíba. Observem bem a questão. O grande problema, sempre aquela preocupação em atacar o espiritismo. O repórter que fez a reportagem lá, de forma muito infeliz, diz que os espíritas que no momento desse os espíritas não se fazem presentes, que os espíritas se recusaram a participar. E no embalo da falação do repórter, o senhor Ratinho também, uma pessoa que eu admiro por algumas coisas maravilhosas que realmente coloca no seu programa, embora tem coisas ali que não dá mesmo, tá? Ele baixou o sarrafo nos espíritas, porque os espíritas são muito bons para
escrever livros que numa hora dessa os espíritas caem fora. Eu quero deixar bem claro que é mentira, não é verdade um negócio desse. Os espíritas não foram convidados, chamados coisa nenhuma para resolver o negócio. E a informação que eu tenho da Paraíba é que alguns espíritas se colocaram à disposição para ajudar. A própria sogra lá, daquela senhora que estava aqui, é crente, disse que não queria nada com espírita lá na conversa. Não queria, que era tudo servo de Satanás. Só que os que estão lá, os ministros de Deus, não resolveram o problema, tem o pau, continua quebrando lá. Tá? Eu estou até com 2 pessoas da Paraíba aqui, que nós vamos falar sobre outros assuntos, e eu vou conversar com elas, se elas já sabem alguma coisa sobre o assunto, para falar para o Brasil inteiro. Eu quero mais uma vez apenas alertar para o Brasil que o espiritismo mais uma vez está sendo acusado sem ter nada a ver com isso. Os espíritas não se negaram a ajudar. Eles recusaram a ajuda dos espíritas, tá? Simplesmente recusaram. Primeiro, não chamaram. Não procuraram centro espírita nenhum. E mesmo assim, teve espírita que se ofereceu em solidariedade a ajudar, disseram que não, que eram do Satanás. Não queria saber de espírita lá. E agora, a televisão vem dizer que os espíritas é que não ajudaram. É preciso um pouco mais de respeito e um pouco mais de cuidado aos grandes repórteres e apresentadores da televisão antes de jogar certas coisas no ar em nível nacional. Verdade verdadeira é uma coisa, verdade construída, muitas vezes com interesses mafiosos, é outra totalmente diferente. Mas, Medrado, o público quer saber o que é aquilo, esse negócio de agulha sair de corpo de pessoa. Você teve conhecimento do assunto? Eu assisti uma fita que foi gravada, inclusive, deste episódio das navalhadas, inclusive no corpo. Alamar, eu estou com o olho aberto, outro fechado. Eu não sei se aquilo efetivamente está sendo uma manifestação mediúnica, não sei. Eu, quando vi, não tenho dado algum. Eu não quero, inclusive, ser leviano, nem fazer juízo de valor em cima do comportamento de quem quer que seja. Mas, no primeiro instante que eu vi a gravação da fita, não me soou como uma coisa realmente mediúnica, aquelas navalhadas. Não sei o que pode ser. Não estou apenas dizendo que seja um fenômeno parapsicológico, não. Eu estou achando que tem alguma coisa ali. Vamos ver no decorrer aí das investigações das pessoas de direito se não vem alguma coisa à tona. Mas a verdade é que nós sabemos que a mediunidade de efeitos físicos, ela pode ser realmente manipulada por entidades infelizes a fim de gerar perturbações de toda a natureza. Eu me lembro, Alamar, que quando eu fazia um trabalho de efeitos físicos com Carlos Bernardo, teve um dia que eu saí da reunião, fui para a minha casa, sem maiores preocupações, eu só gosto de dormir no escuro absoluto, coisa de espírito trevoso. Então, quando eu fechei o meu quarto todo, comecei a dormir, vocês sabem, eu acordei com minhas cobertas pegando fogo, eu perdi meu apartamento. Meu apartamento literalmente pegou fogo. E em pontos isolados. Então, quer dizer, eu tinha saído de uma reunião séria, de um trabalho sério, mas espíritos infelizes se aproveitaram daquele instante ali. Eu tinha saído passando mal, eu tinha tido muitas náuseas, essas coisas. Então, nós fomos para casa e, de repente, a coisa aconteceu. É fato, mas é preciso que não haja realmente precipitação. Porque, em nome do sensacionalismo, tudo é capaz de ser feito. Porque a vaidade humana, por incrível que pareça, Alamar, se apoia até na dor para poder se fazer evidenciar. Então, pode ser um fenômeno mediúnico, mas não sei. Eu estou com algumas restrições a esse caso específico, com base apenas no que eu vi. Não é uma posição convicta, uma vez que eu não estive presente, mas intuí que alguma coisa ali a mais poderia estar acontecendo. E não necessariamente uma questão de interferência espiritual pura e simples. Nós espíritas não vamos emitir opiniões, porque é o que Medrado falou. Se nós não vimos, se nós não conhecemos a profundidade do caso, o que realmente aconteceu, seria leviano que qualquer um de nós
tecesse qualquer comentário a favor ou contra, dizendo não é isso, não é aquilo, porque, afinal de contas, nós temos pelo menos um pouco de vergonha na cara. E comentar o que não sabe, o que não tem certeza do que está acontecendo, é precipitação. Mas eu tenho aqui no estúdio, neste momento, 2 pessoas da Paraíba, não vieram aqui a Salvador para comentar sobre esse assunto, não. Vieram para uma reunião e a nossa conversa no programa é outro. Mas já que elas estão na Paraíba, são espíritas também, coisa acontece nos seus estados, vamos ver se elas sabem alguma coisa a respeito. Eu tenho o prazer de receber a Elizabeth Oliveira, que é presidente do Núcleo Espírita Eunício Iver, em João Pessoa, na Paraíba, e a minha maninha querida Itagiba Oliveira, que é secretária-geral do Simpense. Bom dia, Beth, que prazer ter você Alamar. aqui. É um prazer enorme estarmos aqui neste programa e trazemos o abraço carinhoso de todos os que fazem a Paraíba Espírita, notadamente os que fazem o Núcleo Espírita Eunício Iver, que se localiza em Bahia, na cidade próxima à grande João Pessoa. E realmente nós estamos assim gratificados pela oportunidade de estarmos aqui, junto com este companheiro Medrado, com você, Alamar, que faz esse trabalho tão brilhante, comovendo não somente o nosso Brasil, mas toda a América Latina. Você sabe alguma coisa sobre esse caso? Falar Nós, no Ratinho? O que vocês sabem sobre isso aí, em João Pessoa? Veja só, nós tomamos conhecimento antes de viajarmos para cá, e naturalmente nós não tivemos a oportunidade de chegar até o local ou tomar, digamos assim, conhecimento mais aprofundado a respeito do assunto, até porque nós estávamos viajando aqui para Salvador. No entanto, eu tenho certeza e concordo plenamente com as palavras do nosso querido Medrado, no que diz respeito, é preciso analisar com cuidado, com critério e verificar realmente se existe um componente espiritual ocorrendo junto a essa família. E com certeza, naturalmente, a Federação Espírita Paraibana, através do ilustre Dr. José Raimundo de Lima, que é o seu presidente, não se negará de modo algum a atuar, a ajudar, a auxiliar essa família que está precisando, com certeza, de orientação, de cuidados, de uma orientação segura, realmente, no que recomenda a doutrina espírita. Com certeza, naturalmente, ao retornarmos, chegaremos a conversar mais de perto a respeito deste assunto e, com certeza, os espíritas da Paraíba irão ajudar. Estamos plenamente sensibilizados por este fato. E você, Itagiba, o que acha de tudo isso? Bom dia. Bom dia, Alamar. É um prazer estarmos aqui. Vimos da Paraíba, né? E é com muita alegria que estamos pertinho de vocês nesse programa maravilhoso. E queremos trazer também um abraço nosso, não só da nossa instituição, como também de toda a Paraíba. E queremos dizer que nós também tivemos contato, assim, conhecimento desse caso, também através desse programa. E lastimamos, né? As pessoas passaram uma informação tão errônea da doutrina espírita, né? As pessoas se aproveitarem de um fato como esse para malhar o espiritismo, né? Felizmente, ainda existem pessoas assim. É verdade, né? A gente não tem mais que colocar na nossa ação, na nossa prática do dia a dia, que é o inverso desses falsos valores que eles passam, né? Na doutrina espírita. Mas, Roberto, você inclusive veio a Salvador falar sobre o Simpense. O que é o Simpense, hein? Exato. Veja só. Nós estamos aqui reunidos na Federação Espírita Baiana, com vários companheiros de eventos do Nordeste, e já de primeira mão lançarmos aqui um convite para todos os que fazem o Brasil inteiro a caminho da paz. Nós estamos com o 4º Simpense, que é exatamente o simpósio sobre o pensamento espírita. Este evento já se realiza na sua 4ª edição e estamos conclamando a toda a comunidade espírita e não espírita, toda a sociedade, para estarmos unidos em torno da paz. Uma necessidade premente que nós temos, haja visto tanta violência, nós só ouvimos violência, crimes. Quer dizer, a gente precisa se mobilizar urgentemente em torno da paz. A paz que o Cristo nos recomenda. A minha paz eu vos deixo, a minha paz eu vos dou. Mas a gente não se deixou sensibilizar por este eco de há quase 2000 anos, e nós precisamos nos alertar, acordar.
E eu convoco a todos vocês que estão nos ouvindo agora, que estão nos vendo, para partilhar conosco deste momento feliz, que com certeza unirá todos os corações, não somente da Paraíba, o lugar onde o sol nasce primeiro, a segunda cidade mais verde do planeta Terra, e com certeza a cidade onde a paz começará mais cedo. Nós estamos realizando este evento nos próximos dias 12 a 15 de novembro e contamos com a participação de diversos companheiros aqui da Bahia e do sul do país, entre eles o nosso querido Alamar, né, o nosso Adenauer daqui, Marcel Mariano, a Ruth Mesquita Brasil e tantos outros companheiros que já confirmaram a presença conosco, né? E nós convocamos a todos vocês para estarem lado a lado, ombro a ombro, coração a coração, a paz pela paz. E também, dando esse primeiro passo, nós naturalmente nos empenhamos em trazer já por primeira vez na Paraíba a peça espírita Laços Eternos. Você conhece naturalmente, Ótimo, né? sim. Então, essa equipe maravilhosa de São Paulo estará conosco. Agora, O Valente, exatamente né? Eles vão isso, estar aqui em Renato Salvador Valente também, e Renato tantos Valente, outros companheiros espíritas também, A que irão peça Laços trazer Eternos você não deve perder. O trabalho na psicografia da dona Zíbia Zíbia Gaspareto Gaspareto, exato. é um sinônimo de sucesso em São Paulo e onde passa, onde chega no Brasil, realmente é uma maravilha. E quando é que vai ser o evento? Qual o período? Veja só, esta peça virá a João Pessoa nos dias 8 e 9 de julho próximos, agora. Daqui a alguns dias ela estará conosco. E você não pode perder esta peça. Não pode ficar de fora, porque a mensagem é belíssima. A Zíbia Gaspareto, muito feliz, através do Espírito Lúcio, traz essa mensagem da reencarnação, das ligações que nós temos, né, na vida e o porquê de nós estarmos aqui e agora. E com certeza contamos com vocês na participação ativa e presente neste evento. E o Simpense vai ser em que período? O Simpense de 12 a 15 de novembro. Agende-se. João Pessoa, a Cidade da Paz. E o pessoal pode telefonar para onde? Pode telefonar para o telefone 083 982 1780 e 083 235 5568 à noite, 083 252 1422. Ok, Beth, vamos lá. Nós agradecemos. A alegria enorme estarmos aqui. A emoção muito grande partilhar com você desse momento aqui no Espiritismo via satélite. E vamos estar lá em João Pessoa para comer aquele lá no Mangai também. Ah, com certeza, com certeza. Fala, mas só pensa em comer. Mas, meu amigo, eu vou te A comida da Paraíba é inesquecível, meu jovem. O negócio do Mangai, você precisa conhecer. Só feijão tem 10 tipos diferentes. É carne de sol, é buchada, é tanta coisa. Menina, aquele negócio ali é demais, né? Você chama o garçom com aqueles chocalhos de boi, né? Exato. É um negócio muito gostoso. Fala, mas você quando fala chega a brilhar os olhos. Fala nisso, verdade, tem feijoada hoje, tem. Lá na cidade da Fala, Luz. lembrando disso, Alamar. Daqui a pouco nós vamos para lá. Eu né? ainda gostaria, se me permite, Alamar, dizer que esse trabalho com certeza marcará a Paraíba como um todo, visto que, para nós, é o último evento do século e do milênio. Então, nós iremos culminar este evento com a caminhada pela paz, onde iremos fechar ruas da nossa cidade a caminho do busto da cidade de Tamandaré, que é o ponto culminante na nossa praia de Tambaú. E com certeza queremos mobilizar toda a sociedade como um todo, espírita, não espírita, ateu, não importa. Vamos estar unidos em torno da paz. A paz precisa imperiosamente ser vivenciada no nosso dia a dia, começando comigo, com você, com todos nós. A paz depende de nós. Então siga conosco nesta caminhada e estaremos à disposição para qualquer outra informação. E nessa caminhada todas as instituições estão mobilizadas para que juntos possamos estar realizando este evento. Que bom, Beth, que maravilha, hein? Vamos estar lá na Paraíba, que eu tive lá semana passada, adorei, é uma gostosura, João Pessoa é uma beleza, viu? Meu filho, roda um intervalozinho enquanto eu arrumo aqui as perguntas.
Tenha-se bem informado com tudo o que está acontecendo no Brasil e no mundo pela ótica da doutrina espírita. Totalmente ilustrada com milhões de cores. Visão Espírita, porque a doutrina merece. Já voltou, já? Gente, é muita coisa pra gente tratar. Eu quero agradecer o meu amigo Morales, do Rio Grande do Sul. Olha a gravata que ele me deu, olha que maravilha, a diferença aqui tá diferente, olha, bonita, que é uma beleza. Obrigado, Morales, pelo seu carinho aí. E assim como toda a gauchada. Aguenta aí um pouquinho. Gente, não deixe de fiscalizar na sua cidade a revista Visão Espírita nas bancas. O problema é sério, é muito sério mesmo. Tem muito lugar que não está tendo porque não estão distribuindo. Não é a DINAP de São Paulo, mas tem distribuidoras. O negócio está sério no Brasil. Tem gente que quer apagar a luz do Espiritismo de qualquer jeito, não quer mesmo que o Espiritismo seja divulgado. Mas nós espíritas, no exercício do direito humano e constitucional, temos que botar a nossa luz no velador. Vamos, espíritas, nas suas cidades, ficar vigilantes. Vamos visitar as bancas de revistas. Você está recebendo? Não está recebendo porque, a não ser que não queira. Aí se não querer, não quiser, nada de insistir, porque é um direito que o jornaleiro tem de não vender a revista, tá? Mas o jornalista que quer vender, tem público e não vende porque é cerceado por outros que insistem em não mandar a revista para ele, aí é um negócio sério que nós temos que tomar alguma providência, tá? Ok, vamos continuar conversando aqui com o Medrado, que ele tem um fax aqui de Ribeirão Preto, São Paulo, da Hilda Fontoura Nami. Medrado, eu gostaria de saber a sua opinião sobre promoções do Centro Espírita. Com vistas à solidariedade, é difícil conseguir doações espontâneas dos frequentadores e tarefeiros, os quais parece ter um caranguejo no bolso. Eu acho isso também. Rifas, sorteios e bingos são mais fáceis para se arrecadar contribuições. Há problema em utilizar-se desses expedientes ou o fim justifica os meios? É uma controvérsia muito grande em torno exatamente dessas fontes geradoras de recursos. Pessoalmente, parto daquele princípio que nós devemos vivenciar dentro da casa espírita o que nós somos efetivamente fora da casa espírita, fazendo as modificações dos comportamentos que julgamos equivocados ou mesmo errôneos. Então penso que enquanto há pessoas preocupadas com determinadas ações que visam a arrecadação de recursos, há de se preocupar muito mais com sentimentos, com palavras, com pensamentos, que talvez são muito mais daninhos do que determinados comportamentos para arrecadação de recursos. Claro que o equilíbrio está no meio, e quando estamos numa casa espírita, penso que deve prevalecer a vontade da maioria, porque nós devemos exercitar também o princípio da participação dinâmica atuante de todos aqueles que compõem os pilares de manutenção, de sustentação e de trabalho de uma casa espírita. Assim sendo, que cada casa espírita, com base exatamente na sensatez de ouvir aquilo que os seus pares pensam, deve tomar o recurso. Porque, afinal de contas, não há quem possa se dizer dono da verdade. E pelo que me consta, no Pentateuco kardeciano não há nenhuma posição, nem contra nem a favor, a nenhum desses princípios. Então, nós não podemos simplesmente basear ou balizar os nossos comportamentos em cima do entendimento unilateral de quem quer que seja. Quando estamos numa casa espírita, que o ideal deve ser sempre o de unir para somar, para crescer. E isso deve se levar em conta também pensamentos e opiniões da maioria, seja em que aspecto for da funcionalidade da instituição. Um abraço para Girofel e para Baixinha aí em Mato Grosso do Sul, em Campo Grande. Girofel, meu irmão, estamos aqui na luta, hein? Como sempre. Medrado, alguém passou um fax aqui, a Vera Lúcia. De onde é a Vera Lúcia? 067, acho que não tem qual é a cidade, mas vamos lá.
Em primeiro lugar, peço-lhes que me desculpem se o tema de minha angústia não for de encontro ao tema abordado pelo programa de hoje, mas só vocês podem me acalmar. Nos últimos anos, tenho convivido com a dor, se assim me permitem dizer, da separação de 4 anéis e um brinco doados a mim por pessoas muito queridas, o que carregou tais peças de valor sentimental milhares de vezes maior que o material. Nessas situações, eu e minha família, seguidora dos princípios espíritas, afastamos qualquer possibilidade de perda ou roubo, pois essas joias estavam muito bem guardadas em seus respectivos porta-joias. Nos últimos dias, notei o desaparecimento, entre aspas, de livros sobre educação especial, para mim tão valiosos quanto as joias, pois são fundamentais para as minhas pesquisas e estudos. Como nenhuma outra pessoa entra em meu quarto de estudos, novamente descartamos qualquer hipótese que explique tal situação. Por favor, Medrado, me ajude, não sei com quem conversar, o que ler ou ainda o que fazer. O que você poderia explicar sobre essa questão? Com carinho e apreço da Vera Lúcia. Ô Vera, meu bom dia para você. Mas olha, Vera, é muito difícil nós elucubrarmos em cima de uma situação que nós estamos vivenciando e que você está relatando. Particularmente, sempre penso que numa situação onde haja a possibilidade de ser alguma coisa espiritual, vamos antes investigar se não foi algo físico. Para depois, descartando efetivamente esta possibilidade, enveredarmos pelo lado espiritual. Porque o fenômeno de efeitos físicos, ele não acontece assim, de uma maneira tão simples, tão singela. A coisa desaparece pronto, não é bem assim, sabe, Vera? Para que haja a manifestação de um efeito físico, nos dias atuais, são necessárias condições especiais para que ele efetivamente aconteça. Porque o ectoplasma que gera esta possibilidade, mesmo sendo o vaporoso, o não condensado, ele está muito sujeito à interferência da luz, da luminosidade, muito sujeito à interferência psíquica dos encarnados. Então investigue direitinho. Se de repente você não pôs em outro lugar e se esqueceu, não sei. Depois disso, Vera, você fez isto e constatou que efetivamente não tem como ser nada no campo físico da ação dinâmica de quem quer que seja, aí você pode efetivamente buscar uma casa espírita que você deve ser trabalhadora para fazer uma investigação no campo da mediunidade e mesmo até tentar ver se algum espírito que está manipulando esses fluidos, gerando algum tipo de conturbação. Só depois disso, tá bom, Vera? Mas sossegue seu coração. Vai em busca que você vai encontrar a resposta plausível para o que está acontecendo. Um abraço. Quero anunciar mais uma vez este livro, Um Pastor de Má Fé, da editora Seda, escrita por Wilson Longobuco, do Rio de Janeiro, não atacando, mas defendendo o espiritismo contra os ataques expostos em um livro por um conhecido pastor no mesmo Rio de Janeiro. Custa R$9 e é bom que você que tenha dúvidas sobre determinadas questões abordadas de forma impensada e até leviana por algumas pessoas, você possa conhecer a verdade e os argumentos mais coerentes e mais sensatos. R$9, pode pedir aqui para a editora Seda. Quando você pedir qualquer produto para a Seda, não esqueça que você pode usar o seu cartão de crédito ou o boleto bancário. É a única forma que nós temos de manter este programa no ar. Primeiro Congresso Espírita Brasileiro, de 1º a 3 de outubro, agora de 99, vai acontecer em Goiânia. O tema é o Espiritismo no Brasil, ontem, hoje e amanhã. O congresso é uma realização da FEB, da Federação Espírita Brasileira, e deve ser um grande evento. Se você está interessado, faça a sua inscrição logo, não deixe para a última hora, porque se você é um congresso brasileiro, promovido pela FEB, certamente não vai dar para quem quer. Não deixe para a última hora. O telefone é 062-281-4985 e o fax 062-281-0200. Participe agora. E o segundo Fórum Espírita do Cariri, no Ceará, de 6 a 8 de agosto, agora já próximo. O tema é Reencarnação da Gênese à Globalização, em Crato, no Ceará. No Crato aí, hein? E o telefone para informações é
512 1549. 512 1549. E aqui em Salvador vai acontecer também o Encoluz. E o Encoluz é uma realização da equipe extraordinária dessa obra que Medrado fundou, criou, idealizou e dirige, que é a Cidade da Luz. O primeiro ano passado foi uma explosão de sucesso, superlotou o centro de convenções da Bahia, veio gente de vários lugares no Brasil, e vocês que vieram com a Seda Tour para o Congresso Espírita da Bahia, quem puder vir, volte a Salvador, vamos participar desse evento com o Medrado, que vocês vão ver que maravilha, hein? Que coisa. Mas Medrado, como é que vai ser o Encoluz? Me conta aí, vai. Nós estaremos realizando no Centro de Convenções do Hotel Fiesta com o tema Viver Feliz. Você sabe, Alamar, que pessoalmente sempre defendo aquela ideia que a doutrina espírita é consoladora. E que nós devemos realçar a felicidade e a alegria, jamais a dor, a tristeza. Nós, de um modo geral, verificamos que as pessoas se fixam mais no negativo do que no positivo. Falam muito do karma, no karma negativo, sempre na dor, sempre no sofrimento. Então, as nossas pregações e, sobretudo, esses eventos que a Cidade da Luz idealiza e concretiza, sempre tem como objetivo, como escopo isto: propor às pessoas a doutrina espírita como Jesus nos prometeu, o Consolador. Ela é realmente consoladora por excelência. E nada melhor do que consolar falando de felicidade e agindo com alegria. Vai ser um evento que eu acredito interessante e do agrado dos que participarem. E se você desejar saber informações sobre o pacote da Seda Turismo, ligue aqui para o Chico de Assis, o Chiquinho 071 380 5566, tá? Mas vamos ouvir, responder a pergunta da cidade de Paraíso, em São Paulo, do José Ronaldo. Medrado, por favor, faça um comentário sobre piedade, um sentimento que leva à solidariedade. Solidariedade, um sentimento que, ao tornar-se ação, transforma-se em caridade. Você já disse tudo, Ronaldo. É verdade. Agora, dentro deste ponto de entendimento que você colocou a respeito da piedade, você sabe o que me preocupa, Ronaldo? É a autopiedade. A autopiedade me preocupa porque, de um modo geral, nós notamos que as pessoas, quando vivenciam a autopiedade, elas passam, em verdade, a fazer uma inversão danosa, mais ainda, do egoísmo. A autopiedade faz com que a pessoa esqueça que ela, a piedade, deve ir em direção ao outro, deixando a nós a própria vida e sua competência em nos favorecer ou não, de acordo com os nossos feitos e merecimentos diante da vida. Então, você colocou de uma maneira precisa e muito inteligente. E fiquemos, portanto, atentos a este princípio, a piedade para o próximo, a solidariedade mais ainda. E, de fato, poderíamos até dizer, se a caridade tivesse mãe, que a mãe dela, efetivamente, seria a solidariedade. Um abraço e tudo de bom para você, Ronaldo. Lembrando a coletânea da Visão Espírita, hein? A coletânea, aquela coleção encadernada que traz todas as visões, a revista Visão Espírita do ano de 1998, R$41. Tá uma beleza, uma maravilha, um produto de primeira qualidade. Você que está fazendo a assinatura agora, que quer os números atrasados, todo ano de 98 está aqui. As de 99 só vão ser encadernadas no final deste ano, mas você pode pedir avulso também. R$41, então é uma maravilha, qualidade de primeira. Esse brilho é dele mesmo, ok? De Vitória da Conquista, aqui na Bahia, Cláudia Cabral, Mari Medrado, adoro vocês de coração. Continue sempre assim, muita luz e muita paz. Obrigado por tanto carinho. E de Caxias do Sul, José Cardoso diz o seguinte: Alamar, um pregador que prega coerentemente, mesmo tendo sua vida pessoal conturbada, deveríamos deixá-lo fora da tribuna espírita? Se ele prega bem, o que deveríamos fazer? Estaríamos julgando? Medrado? Como é o nome dele? É José Cardoso. Ô José Cardoso, eu me lembro de Jesus.
Ele disse que a função do semeador é semear não se importando onde a semente venha a cair. Se no terreno fértil, se entre espinheiro, se entre pedregulho. Quem somos nós para fazer juízo de valor em cima da conduta, do comportamento moral de quem quer que seja? Se aquele pregador não concebeu ainda que ele deve ser o primeiro a sorver o conhecimento que brota dos seus lábios, sob inspiração ou não, porque os espíritos podem ir em busca também da sua mente, uma vez que a seara é vasta e poucos são os trabalhadores. Não, deixe ele pregar se ele está sensibilizando corações, mas que os verdadeiros amigos possam estar ao lado dele, sugerindo, não impondo, sugerindo mudança de comportamento. Jesus, quando a mulher adúltera lhe fora trazida e largada aos seus pés, ele não tomou em nenhum momento atitude de hostilidade contra quem quer que seja. Ele simplesmente disse: quem fosse em pecado que atire a primeira pedra, e continuou a escrever na areia. As pessoas, lembrando do que eram, naturalmente foram largando suas pedras e saíram. A mulher ficou. E quando ela ficou ali, atenta, ele pergunta: onde estavam aqueles que haviam condenado? Ela disse: se for, então vai, não tornes a pecar. Lembre-se que Jesus não a chamou e disse: mulher, tome vergonha, que absurdo isso, traindo seu marido. Não. Jesus simplesmente pediu que ela não voltasse a pecar. Porque Jesus estava falando a ela da lei de causa e efeito. Jesus estava alertando para que ela não fizesse de novo aquilo ou qualquer outra coisa, porque o mal maior poderia sobrevir à sua cabeça. Mas alertando, Jesus em momento algum, a pegou pelo braço, a demonstrou. Jesus, o maior patrimônio moral que já esteve sobre a terra. Então, quem somos nós para fazer qualquer tipo de restrição? Vamos olhar para dentro de nós mesmos. Vamos ver os nossos pensamentos, aqueles pensamentos que já tivemos em algum momento. Olha, porque as pessoas insistem em não quererem assumir a sua humanidade. Porque nós, meu amigo, nós temos inveja, raiva. Já pensamos até em matar. Uma vez você vai dizer, a mãe, o filho ali gritando. Qual foi a mãe que não teve aquela vontade assim, de esganar o filho? Com muito amor. Mas já teve, sabe por quê? São sentimentos que nascem do nosso coração humano. Então não podemos fugir a isso tomando posturas pseudo-evoluídas, achando que estamos indemnes e fora de todo esse processo. Não, nós temos sim os nossos rancores, os nossos ressentimentos. Se não estivéssemos, não estaríamos nesta terra, nenhum de nós. Se estamos é porque temos e precisamos nos dominar. O problema não está em termos esses sentimentos que são humanos, inerentes ao nosso processo de crescimento espiritual. O problema está em nós deixarmos com que esses sentimentos direcionem a nossa vida. Por isso, vamos alertar o companheiro sem tornarmos juízes dele. Porque, pela mesma medida que julgarmos, seremos julgados. Um abraço para você, meu filho. Mais uma vez eu quero fazer o mesmo alerta que sempre faço todos os domingos para os telespectadores de todo o Brasil. Tudo que você ouvir na televisão, em termos de depoimento de pessoas que dizem que passaram a aceitar Jesus em determinada religião, que antes eram espíritas, que viviam bebendo cachaça, que viviam jogando, viviam fazendo trabalho de encruzilhadas, trabalho de cemitério, matança de animais, o marido andava baixando a porrada nela, o sarrafo nela, e não sei o que eram espíritas, é mentira, é conversa fiada, tá? São formas teatralizadas de alguém denegrir o espiritismo. O espiritismo nunca recomendou bebida alcoólica para ninguém, nem cigarro, nem trabalho em cemitério, nem matança de animais, nem despacho de coisa nenhuma, nada disso. É mentira, não acreditem. As pessoas nunca foram espíritas. É uma apelação enganosa, uma apelação altamente mercantilista no ponto de vista religioso comercial, tá? Se era de que religião, isso não me interessa.
a comentar. O espiritismo nunca se envolveu com isso. Eu sou espírita, Medrado sou espírita, eu não bebo, ele não bebe, eu não fumo, ele não fuma, nós não temos nada a ver com isso. Nunca matei animal nenhum. Nem para nada. Não ando com sangue, não faço despacho, não faço, Medrado também não faz, Bete não faz. Ninguém aqui faz, Roberto não faz, Solange não faz, nenhum espírita. Não existe isso. Nunca existiu. Espiritismo não tem corrente, não tem nada disso, tá? Então, gente, é mentira, é desonestidade religiosa, tá? Aquele depoimento, pessoal, no meu tempo era assim. Poderia até beber cachaça, mas por outros motivos, por falta de vergonha na cara, por descaramento, porque eu também nunca bebi. Nada disso. Então, não vão na conversa, analise o espiritismo por causa desses depoimentos, que isso é forma teatralizada. Eu poderia usar pessoas aqui, dar um monte de depoimentos, fazer um teatrinho aqui também, que não é muito difícil, não, apesar dos nossos equipamentos hoje ainda estão de forma precária, e vocês, talvez muita gente ia chorar, ficar decepcionada com coisas feitas pela minha cabeça aqui dentro, tá? Não vai por isso não, que é conversa fiada, gente. De Vera Lúcia Lourenço, nossa querida Vera de Santos, Alamar e Medrado, equipe, muita paz. Se o espiritismo é tão atacado, discriminado, é porque incomoda, e incomoda muito. Também não ataca ou discrimina ninguém de maneira gratuita. Continuemos assim e vamos incomodar ainda mais. Um abraço. Obrigado, Vera. A Zuleima, minha amiga Zuleima de São Paulo, autora do livro A Cabritinha Relutante, aqui da ceia, daquele livrinho tão bonito para as crianças, pede para falar sobre a solidariedade dentro dos centros espíritas em relação à evangelização infantil, Medrado. É um dos temas que nós devemos dar uma especial atenção. A evangelização das nossas crianças. Nós falamos tanto das guerras que estão no mundo. A Beth falou há pouco da sua caminhada da paz, da sua iniciativa, da iniciativa dos companheiros lá da Paraíba, e falou da violência. E essa caminhada como contraponto à violência, vamos ver inúmeras ações contra a violência, mas esquecemos de que a ação na criança se torna uma das prioridades que devemos encetar visando ao amanhã. Porque no instante em que nós começarmos a investir nas nossas crianças de hoje uma evangelização, compreensão, essas guerras deixarão de acontecer, porque serão essas crianças as condutoras dos nossos países, dos nossos estados e municípios do mundo. Então, é verdade o que você nos fala, quando efetivamente diz que nesse campo parece que a solidariedade na casa espírita, sabe por quê? Porque lidar com criança e aborrece. A casa espírita precisa ver no seu todo. E não com escolha, deixa daquele trabalho. As pessoas precisam se integrar, e nessa integração, elas precisam compreender que é o crescimento global da instituição. E todas as áreas precisam ser fortalecidas e não discriminadas, desde um trabalho de evangelização infantil até aquele trabalho de maior evidência. Sabe o que é que uma vez alguém me disse? Achei triste, mas é verdade. Medrado, as pessoas gostam de palco. É verdade. Parece que a luz deixa as pessoas assim mais felizes do que a obscuridade do trabalho mais difícil. Mas não podemos ver assim. A casa espírita precisa realmente identificar esta prioridade e todos darem reforço nesse trabalho de evangelização. Eu quero aproveitar aqui rapidinho, Alamar, para mandar um abraço para Margarete e meus amigos lá de Rondônia, porque eu tinha um compromisso em Pimenta Bueno, lá em Rondônia, e eu não pude ir porque eu tive um problema de saúde. Mas eu juro a vocês, eu não estou enrolando vocês, eu vou a Rondônia, eu vou. Já nossa companheira Rosângela, que faz a nossa agenda, já está vendo. Eu vou até desmarcar um compromisso para poder atender vocês, porque eu já estou com a minha agenda cheia até janeiro e começo de fevereiro do ano 2000. Mas eu vou fazer uma negociação com dois
2 centros espíritas, 2 semanas espíritas aqui da Bahia para poder atender vocês e atender a Miami também, que na mesma oportunidade eu não pude ir, tive que fugir esse compromisso. E quero também mandar um abraço para os companheiros lá do Centro Espírita Maria Angélica, no Recreio. Eu estive fazendo lá no Rio de Janeiro, eu estive fazendo uma palestra agora na quinta-feira e fiquei assim maravilhado com a instituição que a nossa amiga Vera Marcilac dirige lá na cidade do Rio de Janeiro. Um abraço para vocês. Geraldo Coura lá também, nosso amigo Geraldo Coura lá, né? Ali é uma maravilha, né? Olha, gente, vai acontecer outro grande evento de 26 a 29 de agosto em Natal, no Rio Grande do Norte, hein? É o 9º Congresso Espírita do Rio Grande do Norte. Fantástico, e eu acho que você deve participar. Ligue aqui para a Seda Turismo e reserve a sua participação no pacote, que o Chiquinho aqui conseguiu passagem de preços muito bons, hospedagem de hotel de primeira qualidade. Os palestrantes de lá: José Medrado, da Bahia, esse distinto cidadão aqui; Adenauer Malvaz, da Bahia, esteve aqui conosco semana passada, psicólogo; Alamar, esse pobre coitado aqui; Antônio Costar, de São Paulo, excelente, extraordinário, médico de Taubaté, São Paulo. Um abraço, Costardi, adoro você, meu irmão. Elaine Ramazini, de São Paulo, psicóloga. Frederico Menezes, de Pernambuco, Fred, querido, publicitário. E Heloísa Pires, de São Paulo, pedagoga. E vários outros companheiros. Não deixe de participar do Congresso Espírita do Rio Grande do Norte. Coloque o telefone da Seda Turismo, mas coloque o telefone também lá de Natal, viu? Cadê o homem do negócio novo que chegou de São Paulo, meu filho? Não veio hoje não, hein? Homem da coisa nova. Tá bom, ótimo então. Beleza. Medrado tema... Cadê, meu Deus do céu? Deixa eu ver. Essa pergunta aqui é importante, de Palmito, Santa Catarina. Estava doido atrás dessa pergunta. Da Yara Batista da Silva. Medrado, como ser solidário com as pessoas que não querem se ajudar? Vocês nos botam em cada encrenca. É respeitando o livre-arbítrio. Nós não devemos impor a ninguém nada. Se pudermos ajudar por fora, ajudemos. Agora impor não. Sabe por quê? Porque não adianta. Um copo para poder receber água limpa precisa estar efetivamente limpo. Senão vai demorar muito para aquela água entrando, transbordando, limpe o copo até a água ficar cristalina. Então, vamos ajudar com a vibração, com a oração, sem que a pessoa saiba, mas jamais insistir, porque assim também os espíritos superiores agem conosco. Os espíritos não vêm nos impõem mudança de comportamento. Se fosse assim, o mundo não estaria como está. Não é verdade? Então vamos tomar como exemplo a atitude dos espíritos e agindo em bastidores, ajudando, mas nunca impondo. Porque temos, por mais difícil que nos seja, porque vamos ver alguém que amamos caminhando por trilhas, muitas vezes espinhosas e de difícil regresso, mas não podemos impor e precisamos respeitar, ainda que na dor, o livre-arbítrio. É diferente daqueles casos em que a gente está vendo a pessoa ali morrendo e diz: eu não quero receber ajuda. Então, um jovem que está enlouquecido por quanto submetido à insanidade das drogas. Aí não, é claro, não estão esses em pleno domínio do seu siso de decisão. Não estão em pleno domínio da sua capacidade cognitiva de discernir. Então aí sim, devemos colocar a ajuda e até a imposição da ajuda, quando o caso é saúde. Mas afora isso, vamos respeitar o livre-arbítrio. Tá bom? Mas se eu desaparecer desse lugar aqui e ficar medrado sozinho aqui, não estranhe não, que eu estou tomando um tal de um xenical, que é um perigo, viu, gente? Mas vamos lá. Ó, roda o intervalozinho lá, meu filho, vai. Frequentemente, pensamos pela vida, sem refletirmos sobre os acontecimentos. Tomando decisões sempre baseadas no nosso egoísmo. Não tem que aceitar, Vitória. Deve ter alguma explicação. Eu não quero achar explicação. A gente não precisa ter essa criança. Uma vida cheia de problema, de sofrimento. Veja bem, eu não estou me negando a qualquer tipo de ajuda. Eu só não concordo com essa decisão. Eu não estou preparada para ter um filho dessa maneira.
estamos sujeitos a uma lei que a maioria das pessoas ignora. Mas sempre estaremos regidos por ela. Vidas Partidas, uma história que educa e sensibiliza. Leon Denis Produções. 12 anos criando imagens para você. Vocês viram? Esse vídeo eu assisti. Foi produzido pelo Alan Bispo, lá no Rio de Janeiro, no seu estúdio em Jacarepaguá. Gente, esse produtorzinho faz coisa. É aquele que apareceu com aquela cara, que falou, olha a cara dele na Visão Espírita há uns 2 meses atrás. O Alan Bispo, do Rio de Janeiro, viu? Trabalhando junto com o Eduardo Leite aí no Rio, na Seda Rio. Eduardo, obrigado pelo empenho aí, pelo carinho que vocês receberam. O nosso Paulo, o homem da coisa nova, aqui da Seda, aí no Rio de Janeiro. Foi uma maravilha, vocês foram de um carinho extraordinário. A nossa amiga Conceição, aos amigos do Leon Denis, César Reis, todo mundo. E o Paulo voltou realmente encantado. E também com o atendimento de São Paulo. São Paulo foi uma coisa extraordinária. Dessa vez nós vai. Dessa vez nós chega lá. Gente, outro grande evento que vai acontecer aqui em Salvador é o FOB, Fórum Baiano de Espiritismo, realizado pelo IBEBA, de 3 a 5 de setembro. Tema, o sentido da vida, realizado à frente o Marco Aurélio Medrado. Informações pelo 071-322-4120. Tem muito evento, tem muito motivo para você vir à Bahia, vir a esse Nordeste maravilhoso, a esse Brasil todo, né? Porque tem sempre coisas interessantes sendo realizadas pelo Espiritismo. E também a 21ª Semana Espírita de Feira de Santana, aqui pertinho de Salvador, a terra do Divaldo Franco, de 11 a 17 de outubro de 99. Vá anotando na sua agenda, porque você pode não poder participar em determinado mês, em determinada semana, mas no outro período você tem uma folgazinha na sua empresa, você participa. Tema, Morte, Prenúncio da Vida. Local, Feira de Santana, aqui próximo. O telefone é o 075-625-2060. 625-2060. 075 é o DDD aqui em Salvador, na Bahia. Ok? Ô Alamar, deixa eu inclusive aproveitar esse seu gancho. É porque as pessoas em feira ficaram preocupadas se eu não estaria porque vai coincidir com o Enconluz. Não, eu vou estar, eu vou fazer a minha palestra na Semana Espírita de Feira de Santana, como fui convidado. Eu saio daqui de Salvador no sábado, quando terminar o nosso evento do dia, lá no Centro de Convenções do Hotel Fiesta, e vou diretamente para a feira. Podem ficar despreocupados que não impedirá a minha presença em Feira de Santana, o Enconluz não. As pessoas estão pedindo para eu mostrar o que tem dentro dessa visão espírita aqui, comentar os assuntos que muita gente já leu e achou maravilhoso. Então eu vou comentar para as pessoas. Realmente o conteúdo dessa visão espírita está arrasando, está um espetáculo. Deixa eu dizer, o benefício das crises, os benefícios das crises e dos escândalos. É necessário que o escândalo venha, disse Jesus, mas ai daquele, né? Os espíritos curam, uma matéria escrita por Chico Muniz. Vamos ver o que mais. Aqui nós falamos sobre o projeto VEC do Ceará de novo, projeto maravilhoso. Cristianismo e reencarnação. Mais uma vez o extraordinário Hernani Guimarães Andrade, mostrando a sua experiência lógica e sensata, científica, que comprova a questão da reencarnação. Kardec, Preto Velho e o Apartheid. É muito interessante. Aí Martin Luther King, John Kennedy, Abraham Lincoln, Kirlian e as Auras, escrito pelo Henrique Rodrigues. É importante você saber esse negócio da foto Kirlian, como é que esse processo funciona. Ele está muito claro nisso aí. Deixa eu ver o que mais aqui que eu tenho que enfocar. Uma matéria sobre Francisco de Assis, escrita pelo Ricardo Wagner. Olha só que arte bonita desse peruano. Esse peruano aqui é fantástico, Luiz Rivas. Divagações sobre um fato, que o Hélio Pinto faz um comentário muito feliz sobre aqueles garotos que assassinaram agora recentemente nos Estados Unidos, no
num colégio, para que você faça a sua reflexão. Essa matéria está tendo um efeito muito grande até agora, muito bem abordada. Falamos sobre o Hospital Espírita de Psiquiatria Bom Retiro, em Curitiba, aquele hospital dirigido pelo excelente, está aqui ele, doutor Alexandre Sec, meu amigo querido, família extraordinária, de gente muito carinhosa, muito dedicada à cura. O movimento, as tendências do movimento espírita, biótipo, e também Maria, mãe espiritual da humanidade. Por falar em Maria, deixa eu parar aqui um pouquinho, deixa eu perguntar para a Medrada aqui uma questão que aparece, um fax de Manaus, mandado pelo Antônio Ferreira, de Manaus, no Amazonas. Alamar e Medrado, o que vocês acham das aparições de Nossa Senhora em vários cantos do mundo? Tenho acompanhado o vidente Edson de Itapiranga, aqui no Amazonas, e tive a oportunidade de assistir a uma aparição. Gostaria de saber qual é o fenômeno que ocorre no momento em que ele se ajoelha bruscamente, pois creio que não seja incorporação. Ela manda mensagens lindíssimas, alertas, conselhos e tudo é de natureza muito séria. Li a revista Visão Espírita, mas gostaria que vocês falassem algo mais. Um abraço e muita paz do Antônio Ferreira. Ferreira, de antemão, é preciso que nós tenhamos o cuidado para que efetivamente compreendamos se é Maria, a mãe de Cristo, ou algum espírito da sua, digamos, congregação, do seu fanal, que em nome dela vem, espírito superior, para trazer essas mensagens, como você falou, bonitas e de um conteúdo moral elevado. Eu me lembro que uma vez, quando estava aparecendo aquela que seria Maria em Medjugorje, na Iugoslávia, eu estava em viagem doutrinária pela Itália, na cidade de Trieste, quando as pessoas perguntaram se eu teria vontade de conhecer o que estava acontecendo. Trieste é uma cidade fronteiriça com a antiga Iugoslávia. E eu fui até Medjugorje e era numa igrejinha onde os garotos viam Nossa Senhora. E naquela oportunidade tivemos a chance, digamos assim, concedida naturalmente pela espiritualidade, de perceber a entidade que aparecia na sacristia da igreja. Era um espírito de alta envergadura moral, mas efetivamente não era Maria, a mãe de Jesus, ainda que estivesse em nome dela. Quanto ao que acontece quando o rapaz se ajoelha bruscamente, não posso dizer em cima de algo que eu não presenciei, que eu não sei o que acontece. Mas sempre vem a doutrina espírita, sensata, lógica, precisa, a nos dizer o que importam os nomes. E se o conteúdo da mensagem? Se o conteúdo é elevado, ótimo, vamos dar atenção, vamos viabilizar essas propostas trazidas pela espiritualidade superior, canalizadas por médiuns de todo e qualquer segmento religioso. O importante, portanto, é exatamente isto: o conteúdo, a essência modificadora do homem que vem, muitas vezes implícito ou de maneira clara, objetiva, nessas mensagens. O demais, quem é, o que deixa de ser? Acredito que não tem maior relevância. Um abraço para você, Ferreira. Do Rio de Janeiro, de Nova Iguaçu, Irmão Brasil, se identifica como Irmão Brasil. Eu corri várias bancas de jornaleiros e eles não estão recebendo as revistas Visão Espíritas. Não porque não querem vender, até que pedem, é porque a distribuidora não está mandando. Eu peço ao prezado amigo, Irmão Brasil, ligue para a DINAP aí do Rio de Janeiro e cite, a DINAP quer saber o endereço dessas bancas, quem são essas bancas que não estão recebendo. Eles precisam saber disso, porque as pessoas só dizem isso, mas ninguém toma providência de dizer para a DINAP qual é a banca, qual é o endereço, qual é o número da banca, e verifica em frente o quê, ao posto de gasolina tal, ao supermercado tal. Liguem para a DINAP aí no Rio de Janeiro. Esse é o da DINAP São Paulo, né? Você ligando para São Paulo te dá o telefone do Rio de Janeiro, mas é fácil você ligar para o 102 aí, ou para pegar a lista telefônica, você vai encontrar esse telefone, tá? De Iporá, Goiás, a Maria
para Medrado. Agradeço pela explicação sobre o fato do ratinho e digo que penso igual a você. E de Brasília, Maria Lúcia, Alamar, sobre as navalhadas que você comentou, o ratinho atacou o espiritismo com essa notícia. Você poderia, por favor, mandar um fax para ele dizendo que o acontecimento não é coisa do diabo? Ô Maria, por que eu que tenho que mandar o fax? Eu queria que os espíritas brasileiros tomassem essa providência. Identificassem lá o SBT, sem cobrar coisa nenhuma, mas apenas esclarecendo. Quando eles começarem a receber muita correspondência, muito e-mail, muito telefonema dos espíritas, eles vão ver que também estão cometendo muito equívoco. Só que os espíritas ficam esperando não sei por quem. É um negócio impressionante, esperam não se sabe com quem. Aí é triste, aí é terrível. Caridade com o recurso dos outros. É uma matéria também que eu escrevi aqui na Visão Espírita. Ô Medrado, eu gostaria tanto de um dia falar sobre esse assunto, não sei se dá um tema do programa. Pessoas que gostam de fazer caridade, mas com recurso dos outros. Como é que você vê essa questão? Você estava falando isso, eu me lembrei de minha mãe. Minha mãe fez aniversário de desencarne essa semana. Ela dizia que é fazer cortesia com chapéu alheio. É verdade, não é? Né? Então é muito fácil. Isso é muito fácil. Porque a verdadeira caridade é aquela que, inclusive, não nasce da doação do supérfluo, porque é outra forma fácil de fazer caridade, mas sim daquilo que lhe é essencial. Essa é a verdadeira caridade. Aquela caridade do que vai lhe faltar. E aí eu não falo apenas em termos físicos, não. Em termos morais também. Você dá um jeito no seu horário para dar aquela passadinha lá no doente, naquele que está enfermo, e quem lhe vê vai ficar feliz. E nós saímos enrolando as pessoas, faltando a caridade. Eu vou telefonar para você e sabe que nunca vai ligar. Então, essa caridade é a caridade realmente verdadeira. A que nasce do sacrifício. Gente, vamos ver Chico Xavier. Tadinho está aí, olha. Como ele mesmo nos disse em certa oportunidade, com o corpo em ruínas. Mas não deixa o serviço no sacrifício da própria saúde. E está lá, atendendo. Isso é caridade. Tem algumas pessoas que chegam no centro e acham que a gente deveria fazer um trabalho de assistência aos rancenianos. Olha, tem ranceniano, por que vocês não fazem um trabalho de ajuda? Tudo bem, venha fazer para cá, venha. Você também fazer. Ou então, Alamar, eu chamo alguns companheiros assim de fiscais das obras prontas. São aqueles que nunca participam de nada e quando chegam, mas não devia ser assim, devia ser daquela forma, mas verdade. Isso não ficou bem. Aí a gente pergunta, onde é que você estava, que não veio fazer? É verdade. Depois que feito está, é fácil criticar. E você conhece aqueles também que são técnicos? Eu sou técnico. Olha, eu sou especializado em administração, aí diz, fiz curso na universidade tal, tem pós-graduação, aí te canta todos os títulos. Eu acho que a administração desse centro espírita está errado, porque não deve fazer assim. Por que você não vem fazer? Aquele que entende de iluminação, essa luz está toda errada, essa iluminação aqui está toda errada, acho que você deveriam fazer assim, mas não fazem. Gente, é um negócio sério uma coisa dessa. Eu fazia palestra até lá em João Pessoa e até criticar, falar sobre esse negócio aí. É tanta gente para botar defeito no que os outros fazem que é uma coisa impressionante. Agora você percebeu que isso é a psicologia que explica. Quem mais critica é quem menos faz. Naturalmente. Todo mundo que mais reclama que a pintura do centro está com problema, não é incapaz de dar uma latinha de tinta, um pincelzinho que custa R$5 para o centro. Porque quem trabalha não tem tempo para ver essas coisas, não é, Alamar? É verdade. Quem não trabalha que tem tempo de ver que ali ficou uma mancha aqui do outro lado. Então quem está ali realmente na luta não tem tempo. Mas isso não é só no caso do espiritismo, não. Que eu conversava com um amigo meu que é pastor protestante, ele disse que é a mesma coisa dentro da igreja dele. É do ser humano. Ele diz o seguinte, ele diz que o pessoal que não é dizimista, que ele tem um negócio do dizimista, o que menos dá é o que mais reclama, mais xinga dentro da igreja dele. Que não tem, que isso aqui, que esse som desse órgão está muito ruim, deveriam comprar um outro órgão para a igreja. Ele falar, tem um negócio do órgão lá, que o som está ruim, a tecla está, que o órgão está desafinado, por que não providenciou a afinação? Ele falou, então o senhor arruma um para afinar o órgão. Você sabe o que eu faço lá na Cidade da Luz? Quando vem alguém para dizer alguma coisa, mas Medrado, você veja aquilo ali, está com defeito. Fique à vontade, pode providenciar. Sabe? Pronto. Aí a pessoa até muitas vezes some. Desaparece. É impressionante. Caridade com o recurso dos outros. Gente, peraí, vamos ver se a gente toma Simancol. Tem muita gente aí. Nem todo mundo é besta. Quando você faz toma uma atitude dessa, você está passando essa de idiota para você.
Porque ali no meio pode ter umas 2 pessoas bem, mas tem umas que ficam olhando assim para você, como dizendo, você não se manca. E se você se manca, olha, vai caçar o que fazer, é isso. E o meu abraço lá para Sobral, no Ceará, para a Luana Marques Gonçalves, são os amigos do Centro Espírita Bezerra de Menezes, seu Otacílio, seu Antônio, Dona Edna e Dona Ruth, amigos muito queridos desse Ceará, terra de Bem-vindo Melo, meu amigo. Deixa eu ver aqui o que mais. De Campinas, em São Paulo, a Célia Freitas. Como não espíritas, podemos auxiliar uma pessoa que também é espírita, esclarecido, mas vive envolvido em drogas? Espírita, esse esclarecido aí, ô Célia, tá um pouco difícil, viu? Espírita esclarecido, envolvido em droga. Vamos lá, Medrado, o que você acha disso aí? Será que não é ex-espírita com X? Talvez sim. Um ex-espírita? É verdade, né? Porque se ele... Mesmo assim nunca foi espírita, né? Se ele é esclarecido e se envolveu, o que será que aconteceu? Um processo obsessivo que se aprofundou, gerando a subjugação? São coisas difíceis da gente considerar em cima de fatos ou de pessoas que nós não conhecemos. Mas uma coisa é certa. Emmanuel já disse que quando tomamos contato com a doutrina espírita por uma semana, imaginem, já somos responsáveis por todas as leis do universo. Uma semana. Então, se pelo menos ele foi um mês no centro, né? Ele está alinhado. Vamos orar para ele, coitado. Está precisando da nossa ajuda. Não vamos nos apegar a isto. É espírita, esclarecido. Não. Vamos esquecer dos rótulos. É um necessitado que precisa da nossa solidariedade. Vamos ajudá-lo. Fazer com que ele se liberte. Porque quem se aprisiona às drogas é porque não está bem em todos os sentidos. E mais do que os rótulos e as pechas, está precisando é da nossa presença. Está precisando do nosso apoio. Porque, gente, eu tive contato com alguns drogados e ex-drogados. É uma guerra que eles travam que vocês não têm ideia. Vocês não têm ideia porque, de fato, é uma submissão tenaz. E ninguém está no mal por prazer de estar no mal, não. E ninguém está sob, muitas vezes, o açodar do vício por deleite. Está por aprisionamento mesmo. Por submissão. Vamos, então, ver como é que a gente ajuda aí esse rapaz a sair buscando não apenas a terapêutica espírita, mas o apoio físico e psicológico, muitas vezes indispensáveis para a desintoxicação e também para o reaprumamento, digamos assim, dessa mente que está em frangalho. Um abraço para você. De Lambari, Minas Gerais, Nabi, como poderíamos fazer para conciliar as pessoas que trabalham com as pessoas que criticam dentro de um centro espírita? Ô Nabi, que pergunta inteligente, é? Antes de mais nada, eu vou lhe dizer uma coisa. Não dá atenção. Faça a sua parte. E os outros que prestem conta à sua consciência no momento atrasado. Porque no momento em que a gente presta atenção ao que o outro não está fazendo, a gente deixa de fazer também. Eu me lembro uma vez, sabe, Nabi? Deixa eu lhe contar isso para você rapidinho. Nós estávamos lá em nossa casa e no momento da oração nós nos concentramos e percebemos que os companheiros que estavam lá, alguns, os mais próximos, não estavam orando. A gente percebia que o campo vibratório não estava se distendendo. E um dos nossos mentores, Carlos Murião, estava próximo e eu disse: meu irmão, que absurdo. Na hora da oração, e essas pessoas não estão elevando o pensamento, porque estão ali embotadas. Ele virou e disse: é verdade, meu filho. E você só percebeu porque também não está orando. É isso, Nabi. Vamos fazer a nossa parte e deixemos aos outros a responsabilidade de cumprir a sua tarefa ou não, e responder pela omissão que efetivamente podem estar levando a efeito. Um abraço para você, querido.
de Goiás, da cidade de Itapuranga, Adriana faz uma pergunta aqui. Medrado, como podemos ajudar a criança que foi abusada sexualmente? As pessoas que foram denunciadas agora estão ameaçando a família da pessoa que tentou ajudar. Como fazer? Adriana, numa situação como esta, a atitude deve ser de desassombro. Sempre. Porque essas pessoas não podem ficar de uma forma impunes, vivendo diante de tamanha miséria que pode fazer a uma criança, porque traumatiza para o resto da vida. E a criança traumatizada deve-se, sim, buscar um apoio psicológico direcionado. Alguns espíritas parecem que resistem a esta coisa de se buscar profissionais da área de psicologia que dão o apoio, o esteio necessários às pessoas que estão em algum processo traumático de se libertarem deste processo. Acham que não, vamos dar passe, passe é suficiente, vamos dar passe. Passe é excelente, ajuda muitíssimo, mas há focos traumáticos emocionais que só podem ser retirados através de tratamento especializado no campo da psicologia. Então, estas crianças abusadas sexualmente precisam ter um acompanhamento psicológico, sim. O amor da família é imprescindível, mas a condução de profissionais indispensável. Porque só assim aquela criança poderá refazer os cacos em que seguramente ela ficou depois de tamanha miséria moral perpetrada contra ela. Do querido Rio Grande do Sul, essa pergunta foi boa, vem Flávio? Da cidade de Lagoa Vermelha. Ele é presidente de um centro espírita e lá no centro estão fazendo uma campanha para a população não dar esmolas para os meninos e meninas de rua. A campanha solicita que façam doações diretamente para as instituições assistenciais, aquelas instituições que amparam essas crianças. O que você, Medrado, que tem tanta experiência no trato com meninos de rua também, com crianças abandonadas, tem a dizer sobre essa campanha? Deve ou não dar esmola nas ruas? Flávio, pessoalmente acho que não. Eu também acho que não. É fomentar. Eu não dou. É fomentar o vício, porque essas crianças que ficam, as flanelinhas, que ficam nas sinaleiras, nos postos de gasolina, são crianças que vão pegar aquele dinheiro para comprar cola de sapateiro, crack, não vão levar para casa. E mesmo se levasse para casa, estaríamos favorecendo a inércia e a falta de coragem até dos seus pais para irem à luta. E mulheres que alugam essas crianças. Existe um verdadeiro mercado de aluguel de crianças. Mulheres pegam 4, 5 bebês como se fossem dela e levam esses bebês para as ruas delas e levam para as ruas para fim de sensibilizar contra. Eu acho que essa iniciativa é excelente, uma ideia muito boa. Se você tiver de dar uma esmola, dê uma instituição beneficente. Agora, sabe o que é que nos acontece, Flávio? Nós temos medo. Nós temos medo de não dar para correr receio de que aquela criança venha arriscar o nosso carro, venha arranhar o nosso carro. Aí, por medo, nos tornamos reféns e damos. Estamos alimentando uma forma marginal de vida onde, mais cedo ou mais tarde, nós iremos sofrer as consequências. Temos que, sim, investir em educação, direcionar através de instituições beneficentes aquela ajuda para que, efetivamente, comecemos a minimizar. As pessoas também têm aquele hábito, Alamar, de dizer, eu não sou palmatória do mundo, eu não vou modificar nada. Mas se todos cruzarmos os braços, aí sim que as coisas não serão modificadas. Mas se começarmos a fazer aqui, começar alguém fazer ali mais adiante, com certeza, com o tempo nós iremos sensibilizar. Essa iniciativa é excelente, Flávio. Um abraço para você.
De Lambari, o Carlos Lopes diz: Medrado, prazer em ver-te, e pergunta, por que as pessoas ainda acham que ser solidário é apenas dar coisas materiais? Não é também dar amor, paciência, chamar a atenção quando for necessário, não julgar pela aparência, enfim, o verdadeiro amor do Cristo? Claro, Carlos, mas sabe por quê? Porque dar é mais fácil. Sabe, Carlos, a gente se livra logo daquilo. Porque a gente vai dar do que nos sobra, a gente nunca dá do que nos falta, como eu disse há pouco. Então é muito mais fácil aquela coisa do dar. Eu me lembro que uma vez, sabe, Carlos, eu fui buscar umas roupas que umas pessoas estavam querendo dar para os nossos meninos lá do nosso orfanato. Aí quando eu cheguei na casa, a criatura virou para a empregada e disse assim: vem cá, cadê aquele material, aquelas roupas velhas que não prestam mais para nada? Sabe o que aquela senhora queria fazer comigo, Carlos? Queria que eu fosse o lixeiro dela, que fosse lá pegar o que estava estorvando a casa dela para levar. Então nós, em geral, ainda somos assim. Nós precisamos começar a ter este sentido de solidariedade que você bem colocou, de estarmos próximos. Porque muitas vezes é muito mais gratificante para a pessoa que está recebendo ajuda, o amparo, o amor, do que a ajuda física propriamente dita. Há uma historinha que eu vou lhe contar, Carlos, rapidinho, envolvendo Chico Xavier. Chico Xavier estava saindo para ir trabalhar e um cidadão pediu alguma coisa a ele. Comida ou esmola, não sei. Aí Chico disse: mas eu estou com pressa, eu não posso lhe dar isso agora não, e foi embora. Quando chegou na esquina, Emmanuel apareceu para ele e disse assim: senhor Chico, olhe para trás. Quando o Chico olhou, tinha uma nuvem enegrecida na direção do pedinte a Chico. Aí Chico, de pronto, disse: mas meu irmão, que absurdo, eu não tinha, como é que eu poderia dar? Ele falou assim: não, o absurdo não está em você não ter. O absurdo está como você disse que não tinha. Você poderia ter dito com educação, e a pessoa reconheceria que de fato você não estava ajudando porque não teria condições. Chico voltou e virou para ele e disse: oh, meu irmão, eu disse a você que não tinha, mas é porque eu sou funcionário do Ministério da Agricultura. Há 3 meses eu não recebo dinheiro. E sentou ao lado e começou a se lamentar. E Emmanuel apareceu de novo e disse: também não precisa exagerar. Diga que não tem, levante e siga seu caminho. Aí ele se desculpou, seguiu. Quando estava mais adiante, Emmanuel mais uma vez voltou a aparecer e disse: agora olhe para trás. E estava na direção do pedinte a Chico uma energia em tom azulina, significando que só a atenção que Chico deu já reconfortou aquele coração que estava ali no relento. Então, efetivamente, Carlos, é isso que devemos nos conscientizarmos. De que muitas vezes o afeto, a palavra, o olhar, um abraço, são muito mais importantes do que dar um pedaço de pão. Um abraço para você. Para você que deseja fazer uma divulgação modesta do Espiritismo, mas não dispõe de recursos para imprimir, fazer algum impresso, algum folhetozinho, o nosso amigo Antério Eike, da Sociedade Espírita Divulgadora Cultural, lá de Santa Maria, no belo Rio Grande do Sul, se coloca à disposição. Ele mandou, a Sociedade Espírita lá mandou fazer em grande quantidade, muitos impressos, e está colocando à disposição para as pessoas que desejam. Basta mandar o selo, tudo direitinho, porque senão a despesa postal vai ficar muito grande, a sociedade não tem lá esses recursos. E ele diz o seguinte: caro amigo e confrade Alamar, estimada equipe, essa sociedade engajada na tarefa de contribuir com a divulgação do verdadeiro Espiritismo mandou imprimir um folheto, está abaixo reproduzido no fax, mas não dá para mostrar no vídeo porque não fica bom, colocando à disposição das entidades espíritas que poderão solicitá-lo por meio de carta, telefone ou fax. Pede-se unicamente aos solicitantes que nos auxiliem com remessa de selos, pois as despesas postais são elevadas. Antecipadamente agradecem pela sua habitual e fraterna atenção. Cordiais abraços, Antônio Eike, é o presidente. Coloquem aí o telefone do Antônio Eike, 055-221-1762. Se ligue para lá, para o Rio Grande do Sul. E o fax é 221-7967. Ok? Repetindo, 055-221-1762 e o fax 221-7967. Do Ademar
da cidade de Florianópolis, Santa Catarina, para Lamar e Medrado. Esse negócio aqui é interessante, Medrado. Repara só. Sou espírita desde 1981 e mudei de uma cidade para outra e não consigo mais trabalhar em outro centro espírita. O que está acontecendo comigo? É uma provação? O espírita muda de centro espírita, perde a sua mediunidade? Tenho observado que os trabalhadores da última hora não estão sendo acolhidos. Tenho tido muitas dificuldades por não estar trabalhando a minha mediunidade. Este processo não tem que ser modificado? Por que nos centros espíritas existe essa burocracia? Por que os centros espíritas não conseguem identificar um processo obsessivo conjunto? Por que há alguns centros espíritas que pessoas acham-se verdadeiros donos? Por favor, comente sobre isso, Medrado, e que Deus lhe abençoe. Abraço do Ademar. Ademar, é um problema geral, se é que podemos chamar assim, esta situação. As pessoas chegam e dizem, mas o centro é fechado, a gente não penetra, não sei o quê. De antemão, não tenha dúvida de que cada casa tem as suas peculiaridades vibratórias, dentro do somatório das energias dos encarnados e desencarnados ali presentes, e as suas condutas específicas de trabalho, é claro. Mas sabe o que é que acontece, Ademar? Muitas vezes somos nós também que não nos oferecemos para o trabalho de base. Porque se as casas, as instituições têm as suas diretrizes e nós chegamos para essas instituições, nós temos que aceitar essas diretrizes. Não é verdade? Porque se está no processo de adequação do trabalhador neófito à instituição já engajada com trabalhadores mais antigos, eu vejo como natural, sabe, Ademar? Agora também eu proponho a esses recém-chegados a casas espíritas o seguinte: só se adquire confiança fazendo, trabalhando. Então comece a mostrar o seu serviço. Ah, mas eu quero fazer parte da reunião mediúnica. Não pode ainda? Sinceramente, Ademar, deixe-me lhe dizer, pegue a vassoura e vá varrer o chão. Mostre que você está ali para servir a causa do bem. Não há quem você não venha sensibilizar com essa atitude de trabalho realmente. Porque se a sua disposição é de trabalho, você não vai se preocupar com o que fazer. Você vai fazer. E assim, você vai conquistar a confiança. Sabe por quê, Ademar? As casas espíritas, eu digo por experiência própria, passam também por muitas frustrações diante de trabalhadores que chegam naquela euforia, naquela vamos fazer, vamos acontecer, e depois você se embala ali naquela ilusão e depois cadê ele? Foi embora. Então, as casas espíritas têm também essas suas desilusões. Então, mostre seu trabalho. Faça isso e me dê retorno para você ver se a casa onde você foi agora não vai abrir a oportunidade crescente para o seu trabalho dedicado. Faça o teste. Um abraço, querido. Na cidade de Cajamar, em São Paulo, vai ser realizado também o 6º Simpósio Brasileiro de Pensamento Espírita, de 8 a 11 de outubro agora deste ano. E o telefone e fax de lá, anote aí, é 013 219 59 20, em Cajamar, em São Paulo. 013 219 59 20. E em São Paulo também, capital, vai ter um encontro espírita de 2 a 4 de julho agora. O tema é a excepcionalidade humana na dimensão biopsíquico socioespiritual. Informações pelo telefone 011 6163 8681. 6163 8681. São Paulo, capital. Mas aqui também de Londrina, no Paraná, o José Roberto Brunassi diz o seguinte: nós de Londrina parabenizamos pelo programa. E eu agradeço sempre pelo carinho de Londrina, o Luiz Carlos, Cláudio Galhardi, tantos amigos queridos da cidade. E aí em Cambé também seu Hugo, Astolfo, esse pessoal todinho, muito querido. Sei que foge um pouco ao tema, mas eu gostaria de saber, segundo a visão espírita, por que Jesus disse: quando 2 ou mais pessoas estiverem reunidas em meu nome, lá estarei. Por que 2? Só indo perguntar a Jesus, Roberto, isso. Eu não tenho ideia, mas eu penso
que Jesus... O que é que Jesus... Qual foi a grande proposta de Jesus? A grande proposta de Jesus foi trazer o amor. E o amor nós não podemos desvincular da união. Então, até aí, penso que Jesus quis congregar ilações próprias, pessoais, minhas. Então, Zé Roberto, quando Jesus propôs aí 2 ou 3 em seu nome, ele estaria, quer dizer, os seus prepostos estariam presentes, ele também quis deixar aí a semente da união, da confraternização. Porque o amor que ele propôs, ele não pode, não tem como ser vivenciado individualmente. Ele não é individualizado. O amor sempre tem que ir e vir no processo de dar e receber, de propor e ser proposto. Então penso que até aí Jesus deveria, quem sabe, estar assim também idealizando que 2, pelo menos, estivessem unidos naquele instante de chamamento da sua vibração, do seu ser. Não sei, né? De Brasília, capital federal, Maria José faz a pergunta aqui. Se um médium trabalhando com espíritos obsessores, à noite sonhando com esses espíritos, será que ele estaria obsidiado? Maria José deve ser uma perturbação, né? Um dia com... Aí da noite... Uma vez, sabe, Maria José? Olha, tinha um espírito, estava assim... Eu cheguei em casa e o espírito estava naquela coisa. Disse que não ia me deixar dormir, não ia me deixar dormir. Realmente estava me deixando. Eu peguei o evangelho para ler para ele, para ver se ele se acalmasse. Ele disse assim, você está querendo se ver livre de mim, é por isso que você está lendo o evangelho. E eu fui me irritando com aquilo. Aí eu pensei, quero ver se eu não vou dormir. Levantei, tomei um pedacinho de Lexotan para ver se eu apagava. Dormi, e eu fui rindo, né? Como se dizendo pro espírito, tá vendo aí, eu vou dormir. Eu sonho com ele, ele vira para mim assim, você se esqueceu que quando dorme o espírito sai do corpo, olha eu aqui, aí não tive nem como me livrar dele. A verdade, sabe, Maria José, que nós precisamos nos conscientizarmos sempre de que na adversidade o melhor caminho é a reconciliação. Vamos nos reconciliarmos sempre. E disse Jesus, reconcilia-te com teu adversário enquanto caminhas com ele. Sempre. Agora também peça aos seus mentores para lhe dar uma tréguazinha. Até no sonho você está tendo encontro com esses obsessores, deve estar assim desgastante. Um abraço, querida, e fique bem. Daqui a pouco comer uma feijoada para ninguém botar defeito. Só estou pensando no Xenical, menina. Ave Maria. Tocantins, Gessino Alves. Vocês vão lá também, né, Beco? Vocês vão comer feijoada. Veloso, você vai comer feijoada de medrado hoje, hein? Feijoada fluidificada, pra ninguém botar defeito. Hélio, quando vier aqui em Salvador, tu vens aqui pra Semana Espírita, vai lá em Medrado. Ele fica falando, essa feijoada de Medrado deve ser uma coisa... Mas gente, é um cheiro, não sei o que se faz naquela feijoada. Jacino Alves pergunta, o porquê de quando uma pessoa causa um acidente, o que pode acontecer com essa pessoa que não deu assistência às vítimas e foi embora? Nós vamos ver, mais uma vez, a importância do tema do nosso programa de hoje, solidariedade. Porque nós nos esquecemos de que, quando estamos auxiliando alguém, estamos criando crédito para que a vida nos auxilie, amanhã ou depois. Eu me lembro de minha mãe, me permitam falar de minha mãe, que tinha momentos que eu dizia à minha mãe deve ser boba, minha mãe, porque minha mãe era uma pessoa dadivosa, ajudava todo mundo, minha mãe costurava para fora, aí costurava, as pessoas não pagavam, ela achava graça. A primeira pessoa que ganhava a cama e achava graça. E eu dizia, mas minha mãe, será possível? Ela me disse uma coisa, meu filho, eu ajudo aos filhos dos outros para que amanhã a vida encontre pessoas que ajudem aos meus filhos. E de fato, isso aconteceu e acontece. Então, essas pessoas que não auxiliam, criaram no momento de um acidente compromissos. Já aquelas que não participaram diretamente do acidente, da tragédia, prestam auxílio, seguramente, quando necessitarem, amanhã ou depois, terão o auxílio redobrado. Porque é do mecanismo da vida este ir e vir.
E aquele que se evade, aquele que foge, aquele que não dá o socorro, aquele que gera o acidente, está lá, registrado no livro da consciência da vida, que ele vai ter que se reajustar. Porque efetivamente, nós precisamos, meus amigos, precisamos ser mais solidários, sempre sim. Precisamos humanizar esse coração endurecido aí, ao longo desses milênios, perpetrando o mal e se escondendo nas sombras. Um abraço. De Brumado, aqui na Bahia, Jorge Soares pergunta o seguinte: como devemos nos comportar quando somos hostilizados por antigos companheiros, quando deixamos apenas de falar da hipocrisia e das injustiças sociais, assumimos publicamente posições firmes e definidas, principalmente quando o fazemos por dever profissional? Eu só vou lhe dizer uma coisa. Pense o seguinte: se alguém tiver alguma coisa contra você, o problema é deste alguém. Mas se você tiver alguma coisa contra alguém, o problema é seu. Não queira ter nada contra ninguém. Fique tranquilo. Se lhe hostiliza, ignore. Caminhe para a frente, vislumbrando o alto. E deixe o resto. Porque afinal de contas, no momento em que você se conscientiza de que tem que fazer a sua parte, porque a evolução é obra pessoal e intransferível, a cada um consoante as suas obras. Siga adiante, seja diferente, vá para frente, não deixe que ninguém lhe atene, porque senão, amanhã ou depois, quando você tiver que prestar contas à sua consciência, a desculpa de que eu não fiz porque fulano não deixou, não vai colar. Você não fez porque você não quis. Um abraço. De Carangola, Minas Gerais, a Anitta pergunta: por que quando as pessoas desencarnam não aparece para os seus entes amados? Há né? Dois aspectos a serem abordados. O primeiro é de que há necessidade de se ter uma mediunidade. E segundo, sabe o que é que acontece com o nome da pessoa? Anitta. E segundo, Anitta, olhe, a energia física, ela é muito densa. O contato vibratório de um espírito recém-desencarnado ou desencarnado há muito tempo tem que ter um efeito providencial muito grande, tanto para os que ficaram como para o que foi. Porque este choque pode ter uma repercussão negativa no recesso daquele espírito. Lembranças desagradáveis, revivescências de situações que, porventura, levaram a algum tipo de sofrimento. Então é por isto que muitos espíritos são poupados desta situação. Mas tenha em mente o seguinte: para que haja um processo mediúnico, é indispensável a presença do médium. E depois, como segundo momento, que aquele contato seja para o benefício ou crescimento de ambos, espírito desencarnado e aqueles que estamos aqui reencarnados. Deixemos o nosso egoísmo e nas nossas preces peçamos ao alto: seja feito, Senhor, conforme a sua vontade, como Jesus nos deixou claro na sua célebre prece no Horto das Oliveiras. Um abraço. De Ribeirão Preto, São Paulo, Jair José da Silva pergunta: qual a referência bíblica que fala da reencarnação? Inúmeras, Jair. Inúmeras. Mas a que tem assim uma força de convencimento é a que está relatada em João. Quando Jesus pergunta aos seus discípulos: que dizem os homens de mim? E cada um sai dizendo uma coisa: que tu és um dos profetas da antiguidade. Pedro evoca a figura de Deus: tu és o Filho de Deus. E mais adiante, alguém diz que tu és João, que tu és o Elias. E o que é que Jesus responde? Em verdade eu vos digo que o Elias já esteve entre vós e não reconhecerdes,
E está lá em João espetacularmente. E todos ficamos sabendo que Jesus falava de João Batista. E quando vamos fazer um paralelo, Elias foi um profeta do Antigo Testamento que, fervorosamente crente em Deus, propôs um desafio aos adoradores do templo do Baal, um templo pagão. E ele ganhou, digamos assim, na força da fé, porque era de se atear fogo em uma fogueira. Ele ia tentar, evocando o Deus, Jeová, e os sacerdotes do templo do Baal, evocando Baal. Ele manda jogar água e azeite na fogueira, e mesmo assim a sua fogueira pega fogo. Depois disso, ele conseguiu a força religiosa e manda decapitar aqueles sacerdotes do templo do Baal. E como Jesus disse que quem faz pela espada perecer, pela espada perecerá, Elias reencarna como João Batista. E como é que João Batista morre? Degolado. E a lei se fez cumprir. É uma passagem magistral. Tem aquela também de Nicodemos, do célebre diálogo de Jesus com Nicodemos, que Nicodemos quer saber o que é que ele faz para ganhar o reino dos céus, e Jesus propôs que ele nasça de novo, e ele acha estranho. E diz, como eu, velho, vou voltar ao ventre de minha mãe? E Jesus então disse, tu que és doutor da lei não compreende essas coisas do homem, quanto mais as coisas do meu Pai. E mais adiante, ele promete o Consolador. Porque Jesus não podia dizer claramente as coisas, porque aquele tempo não convinha, inclusive para que o choque não fosse muito grande. E o Consolador, nós sabemos que é a doutrina espírita, que vem reviver o que Jesus disse, não acrescentar, mas dilatar o conhecimento de tudo que ele passou para nós. Então está clara essa passagem em João, e você vai ver que de fato Jesus falou claramente da reencarnação. E no finalzinho do programa, o Ângelo de Dom Eliseu, no Pará, pergunta como o Espiritismo vê a maçonaria, e eu digo o seguinte, pelas árvores se conhece os frutos. E a maçonaria só tem plantado coisas boas em todo lugar onde ela existe. Medrado, finalzinho do programa, o seu tchau para o Brasil. Um abraço, gente, mais uma vez, foi um prazer muito grande estar com vocês aí na sua casa. Eu invadi a sua casa por essa janela chamada televisão, até o 3º domingo do mês que vem, e continue, claro, todos os domingos, aqui pelo Espiritismo via satélite, porque não custa nada, você está aí mesmo vadiando. Um abraço, um beijo, sejam felizes sempre. Obrigado, Brasil, e até domingo com mais um programa Espiritismo via satélite. Não se esqueça de ligar para a nossa seda durante toda essa semana para adquirir os nossos produtos, porque assim você está se iluminando com mais informações saudáveis e ajudando o nosso projeto de macro divulgação do Espiritismo. Muita paz, Brasil. Até domingo, se Deus quiser.